Fala, galera! Já pararam para pensar que o principal reforço de 2022 até agora foi um jogador que já estava no Fluminense há 3 temporadas e praticamente não tinha rendido? Que é a nossa ave suprema, é o Paulo Henrique Ganso, né? E a gente agora está na expectativa do Diniz indicar algum jogador, pedir algum jogador, independente do Diniz indicar ou não, o Fluminense ele vai ao mercado no meio do ano, tá? Antes mesmo da chegada do Diniz, ainda com o Abel Braga, o Fluminense, eu já tinha apurado aqui, que ia contratar um centroavante pro lugar do Fred, um jogador de lado, um atacante de lado, de velocidade, pro lugar do Luiz Henrique, mas só que a gente pode estar tendo aí um reforço de qualidade que já pertence ao Fluminense, que é o Michel Araújo. É sobre ele que eu vou falar aqui nesse vídeo. Vou pedir para você ficar até o final, porque agora queria pedir rapidinho aqui para você deixar teu like, se inscrever no canal, seguir o nosso Instagram. E galera, trago uma novidade muito maneira para vocês. Olha isso aqui, aqui ó, olha isso aqui. A 1xBet, a principal empresa de bookmaker, casa de apostas do Brasil e do mundo, agora é parceira do canal, é uma patrocinadora aqui do canal Sentimento Tricolor, e eu vou pedir com muito carinho para você clicar no link que está aqui na descrição e no comentário fixado, fazer a sua inscrição lá na 1xBet, e o valor do depósito que você fizer usando o nosso cupom, você tem o bônus em dobro. Ou seja, depositou R$50, você ganha mais 50. Depositou R$15, você vai ganhar mais 15, vai ter 30, ou seja, um bônus aí de 100% para sua primeira aposta. Obviamente, você vai apostar nos jogos do Fluminense, espero que aposte sempre na vitória do Flusão, mas se você tiver em dúvida, minha sugestão, não aposta contra o Flu não, pô. Aposte em outros jogos, campeonatos no Brasil, na Europa, não é só esporte, você pode apostar em esporte, por exemplo, jogos eletrônicos e muito mais. Então assim, galera, a 1xBet está chegando aqui agora. Vamos mostrar para eles a força da tropa do sentimento? Vou te dar uma dica. Esse bônus de 100% é só para quando você cria uma conta, para você fazer o primeiro depósito. Então, se você já está acostumado a fazer apostas e já usa 1xBet, usa um outro CPF, cria um outro cadastro do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, da sua namorada, do seu marido, para você poder ter direito ao bônus em dobro do valor do que você depositar e, ao mesmo tempo, ajudar aqui o nosso canal, tá legal? Então vamos mostrar para 1xBet aí a força da tropa do sentimento e tô te trazendo esse benefício aí do bônus em dobro. Vamos junto, galera. Tamo junto, hein? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o Michel Araújo. O GE publicou uma matéria que eu clipei em nosso site. Fala nisso, se você não acessa, acessa lá, galera, sentimentotricolor.com.br. Lá tá as principais notícias do Fluminense, sem fake news, sem notícia mentirosa, sem clickbait para você. Tudo que interessa realmente está lá no nosso site. Então você pode visitar o nosso Instagram, aqui o nosso YouTube, que você está vendo esse vídeo, e o nosso site também, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a matéria na tela e vamos acompanhar essa matéria aqui, originalmente publicada pelo GE, tá? Com o futuro incerto, Michel Araújo agrada Fernando Diniz no Fluminense, mas pode ficar 1 mês e meio parado. E aí vocês vão entender por que agora na matéria, tá? Se não for comprado pelo Al Wash dos Emirados Árabes, meia uruguaio voltará de empréstimo em junho e fará parte dos planos do novo técnico tricolor, mas só poderá jogar a partir do dia 18 de julho. Não só ele, como qualquer outro jogador vindo de fora, né? Recém-chegado ao Fluminense, Fernando Diniz ainda não sentou com a diretoria para discutir a contratação de reforços na janela do meio do ano. Ou seja, eu já vou voltar aqui para a tela, tá? Essa informação do GE aí, que ele não sentou para discutir reforços para o meio do ano, ele bate com aquela notícia que eu tinha dado aqui, que o Fernando Diniz não tinha pedido lista de reforços nenhuma, né? Primeiro dia dele já saiu a notícia aí em algum lugar, que eu continuo sem saber aonde, nem quero saber, que ele tinha entregue uma lista pedindo Luciano, Isieiro, Brenner, e eu apurei, gravei um vídeo aqui para vocês e falei que não tinha nada disso. A matéria do GE agora confirma isso, tá? Então vamos voltar para lá. A contratação de reforços na janela do meio do ano, né? Ele não sentou ainda com a diretoria, mas já está de olho em um nome que pode voltar ao clube. É o do Michel Araújo.
o meio atacante uruguaio de 25 anos, que está na reta final do empréstimo para o clube árabe, time treinado por Odair Helma, né, lá nos Emirados Árabes, está nos planos do novo treinador. Ou seja, o Fernando Diniz, ele aprova a chegada do Michel Araújo como reforço. Ele poderia não aprovar e o Michel Araújo voltar e o Fluminense negociá-lo de novo, né? Não é o caso, tá? Se o clube árabe não comprá-lo, o Fernando Diniz quer trabalhar com ele. Se quiserem continuar com o jogador, os árabes têm até o próximo dia 22. Ou seja, essa novela, se ele volta ou não, não passa do dia 22 de maio, tá? Para usufruir da opção de compra fixada no contrato, no valor de 3 milhões de dólares. Mais ou menos 15 milhões de reais na cotação atual, tá? Mas até o momento ainda não comunicaram ao Fluminense se irão exercer ou não a opção de compra. Michel Araújo soma 12 gols em 30 jogos na temporada e é titular absoluto no time que conta com os brasileiros Gilberto, ex-Bahia, e Ramiro, ex-Corinthians. Mas o Al-Wash não faz boa campanha no campeonato nacional e é apenas o 8º colocado a 4 rodadas do fim. Ainda tinha gente pedindo o Odair Helma de volta, hein? Michel Araújo está emprestado até o dia 30 de junho. Mas o campeonato nos Emirados Árabes termina no dia 25 de maio. Se os árabes não exercerem a opção de compra, o uruguaio retornará em junho para o Fluminense, mas ficará 1 mês e meio parado porque a janela de transferências ainda estará fechada e só abrirá no dia 18 de julho. Nesse cenário, a tendência é que a diretoria dê uns dias de férias para o jogador antes dele se apresentar a Diniz para começar os treinamentos. Comprado junto ao Racing do Uruguai no início de 2020, Michel Araújo tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem, fim de 2023, tá? Na ocasião, o clube pagou 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Pelo tricolor, o meia disputou 45 jogos, marcou somente 2 gols e deu somente 1 assistência. Ou seja, o que ele está fazendo lá com o Odair Helma é muito mais do que ele fez aqui, né? Titular com o Odair Helma, ele passou a ser reserva com o técnico Roger Machado, que foi o motivo da saída dele, né? E sequer foi inscrito na Libertadores, tá? Por isso que ele foi emprestado, mas mesmo assim, o Michel Araújo nunca escondeu a vontade de voltar. Foi uma temporada muito positiva, diz ele, em que consegui jogar quase todos os jogos, e a maioria deles como titular no Brasileiro, que é o campeonato mais importante do país. Eu senti muita confiança durante esse tempo. Só que ele está falando da época dele com o Odair, né? Também me senti muito identificado com o Fluminense, com a forma de jogar da equipe e o carinho da torcida. Agradeço sempre esse carinho. Sinto gratidão e que vou voltar no ano que vem para continuar no Flusão. E que quero voltar, né? Saiu aqui errado. E quero voltar no ano que vem para continuar jogando no Flusão. Essa matéria aqui foi no final do ano passado, né? Vou sempre ser um torcedor do Fluminense. Acho que vai ser um ano muito bom para mim também, para conseguir jogar lá e voltar no ano que vem melhor, mais forte e com mais dinâmica, declarou em sua despedida, não falei? Há 1 ano. Ou seja, tem 1 ano aí que o Michel Araújo deixou o Fluminense para jogar lá nos Emirados Árabes e agora a gente fica nessa expectativa aí se ele vai voltar ou não. O que depende, Andrezão? Depende do Mário, do Angione? Infelizmente, não. Não depende nada da gente. A gente não pode fazer absolutamente nada, tá? Toda vez que o Fluminense ele empresta um jogador com opção de compra, não tem jeito. A decisão se o jogador volta ou não fica com o clube na qual ele está emprestado. Por exemplo, falando agora o inverso, o Nonato, do Internacional, ele está emprestado ao Fluminense com opção de compra. 13 milhões de reais, se eu não estou enganado, por 50% dos direitos econômicos do Nonato. Vamos dizer que o Nonato daqui para frente agora arrebente na mão do Fernando Diniz e vire um novo Alan, que hoje está no Atlético Mineiro. O Internacional pode se desesperar, falar assim, meu Deus, queremos o Nonato de volta. Não cabe a eles. Se chegar no final do ano e o Fluminense quiser exercer o seu direito de compra, o Fluminense vai lá, paga 13 milhões de reais ao Internacional e o Nonato fica aqui no Fluminense.
A mesma coisa acontece com o Michel Araújo lá no clube árabe, tá? Então você que quer o Michel Araújo de volta, cruza os dedos aí para o clube árabe não exercer o direito de compra e que a partir do dia 18 de julho ele possa reforçar a nossa equipe. Eu vou ser muito sincero com vocês, hein? Até um tempo atrás, como o Fluminense está precisando muito de dinheiro, eu preferia que o clube árabe comprasse o Michel Araújo, para essa grana entrar e diminuir um pouco aquele déficit que a gente vai ter provavelmente no ano, tá? O Fluminense vai ter que vender mais jogadores para poder bater aquela meta lá que o Mário estipulou, né, de 90 milhões, entre 90 e 100 milhões de reais, só com venda de jogador. A gente sabe que o Luiz Henrique não chegou nem próximo a isso, então vai ter outras saídas, não tem jeito. Então eu queria que essa grana aí do Michel Araújo fizesse parte dessa contabilidade. Mas agora não quero mais não. A gente já tá com problemas financeiros, não tá? Não vai ser 7 milhões e meio a mais ou a menos que vai fazer a diferença. Ou 8 milhões, 9 milhões, enfim. O Fluminense não tem 100% desses 3 milhões de dólares. A gente tem um percentual disso aí, tá? Não é o valor total. Ou seja, eu prefiro que o Michel Araújo volte, porque eu tenho a esperança de, nas mãos do Diniz, ele consiga se transformar em outro jogador daquele que passou aqui. Ele lá na Arábia tá fazendo muito mais do que ele fez aqui, tá? Como vocês viram, eu acabei de ler agora, em mais de 40 jogos ele só fez 2 gols e deu 1 assistência. Jogou aberto pela direita, pela esquerda, meia armador, segundo volante, centroavante, segundo atacante, e ele não conseguia se destacar com muita ênfase em nenhuma dessas posições. A realidade é essa, tá? O canal aqui tava no iniciozinho, e eu lembro o meu desespero pedindo na época pro Odair tentar testar o Michel Araújo em posições diferentes para ver se ele rendia. Deu um certo azar também, tá? Teve uma época que ele tava fazendo grandes jogadas e finalizava na trave, a bola batia no goleiro, na trave, não entrava de jeito nenhum. Tava com certo azar ali o Michel Araújo, mas lá com o Odair nas Arábias lá ele desencantou. Quem sabe o Michel Araújo, que tá jogando hoje lá, não possa nos ajudar aqui e ainda consiga performar cada vez mais nas mãos do Fernando Diniz, que pela experiência que nós temos, transformou a vida e a carreira de vários jogadores. Bom, naquele time do Fluminense eu posso citar o Caio Henrique. Caio Henrique, reserva no Paraná Clube rebaixado. Meio-campista, com o Fernando Diniz, jogou na lateral esquerda, na ala esquerda, hoje é um dos principais... Não sei como é que o Caio Henrique não é convocado, tá arrebentando lá na França, se eu não tô enganado, ele tá no Bordeaux, se eu não tô enganado, mas ele tá no clube francês ou no Mônaco, acho que é no Mônaco, né? Alguma coisa assim, tá? E o Caio Henrique tá arrebentando, tava no Atlético de Madrid, foi pra França, joga demais, e isso muito é o trabalho do Fernando Diniz. O que falar do Danielzinho, que é um jogador sem expressão da base, não se destacava e tá jogando bastante, foi pro Bahia, né? Ele optou a sair do Fluminense e ir pro Bahia. O Fluminense chegou a fazer uma oferta maior do que ele recebe no Bahia, mas ele, por motivos pessoais, ele preferiu ir. Tá se destacando lá no Bahia também já há algumas temporadas. E o que falar do Alan? Jogador completamente esquecido, encostado, veio da Europa pro Fluminense porque não se destacou lá, chegou praticamente de graça aqui e hoje é um dos principais jogadores e titular absoluto dessa super equipe do Atlético Mineiro. A nossa esperança é que o Fernando Diniz consiga fazer isso com outros jogadores do nosso elenco. E por que não acreditar que o Michel Araújo possa ser um deles? É? Eu acredito. E você? Quer o Michel Araújo de volta ou quer o Dindim, que é a bufunfa aí que o Clube Árabe pode pagar por ele lá? Deixa aqui nos comentários, tá? Não esquece, galera, 1xBet agora é parceira do canal. Quer ganhar um dinheiro, apostar no Fluminense, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e as principais ligas do mundo? Não fica com medo. A 1xBet é a principal empresa de bookmaker do mundo, tá? Você não vai se arrepender, não. Pode clicar aqui no link, se cadastrar e aproveitar o teu bônus exclusivo aqui do nosso canal. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores.